aí, nação, saudações rubro-negra, gente, aqui é a Giovana CRF, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, gente, hoje eu tenho muitas informações do Flamengo, né, pra poder dizer aqui pra vocês, muitas informações mesmo, mas é isso, gente, antes do vídeo começar, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações, que tem vídeo todos os dias, às 7 horas da noite, e me sigam no meu Instagram, Giovana CRF, e no meu TikTok, que é Giovana CRF também. Bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar falando do Gerson, né? Que o Gerson não treinou com o grupo do Flamengo hoje. Nessa terça-feira, dia 1º de abril, o Gerson não treinou e dificilmente ele vai viajar com o elenco para poder enfrentar o seu adversário na quinta-feira às 9h30 pela Libertadores. Todos vocês sabem, né, que o Gerson sofreu uma lesão no jogo contra o Colômbia, né, pela seleção brasileira. E o Gerson só foi pro CT do Flamengo para poder treinar coisas básicas, específicas. Não foi realmente junto com o elenco do Flamengo para poder treinar realmente forte, apto para poder jogar. Não foi isso. Desde ontem que ele treina só algumas coisas específicas. Então, a gente só vai saber realmente se o Gerson vai viajar, que eu acho que ele não vai. Amanhã que o Flamengo vai divulgar listas relacionadas pro jogo de quinta-feira. Então, as informações que a gente tem agora é que o Gerson não tá treinando normalmente junto com o elenco do Flamengo. Saindo agora de um pouquinho do Gerson, vamos falar agora sobre Flamengo e Vasco, que tá chegando novamente. Gente, esse ano teve muito Flamengo e Vasco, antes mesmo do Campeonato Brasileiro, né? Acho que foram 3, que foi um na fase de grupos do Carioca, outro na semifinal, né? Outros 2 na semifinal do Carioca. E agora vamos ter mais um, que é no Campeonato Brasileiro. Só que dessa vez vai ser com o mando de campo do Vasco. E como sempre, né? A torcida do Vasco antes fala: ah, não sei o que, Maracanã pra todos. Fica fazendo campanha de Maracanã pra todos. Aí quando tem a oportunidade de jogar no Maracanã, um clássico, querem pôr em casa. Mas enfim, né? O presidente Pedrinho fez um comentário no podcast Cruz Maltino. Desde ontem que o Vasco tá comentando sobre isso, o pessoal do Vasco tá comentando sobre isso pra pôr o jogo realmente em São Januário. Então eu vou ler aqui com vocês o que ele falou. O Pedrinho afirmou que quer o jogo no estádio, mesmo se for com torcida única. O Pedrinho disse: vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário é 90%, a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar o ofício e lutar para que Flamengo e Vasco sejam em São Januário. Bom, ele disse, né, que mesmo se for com torcida única, vão querer que seja em São Januário. É claro que eles querem com torcida única, né? Mas assim, só falando pra eles, se for com torcida única agora, quando for o nosso mando de campo, que vai ter realmente são 2 Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. Um com o mando de campo de vocês e outro com o nosso mando de campo. Se for com torcida única agora, nesse primeiro jogo, o segundo jogo, que é mando de campo nosso, vai ser com torcida única também. Maracanã todo, com torcida única do Flamengo. Não vai ter setor do camarote com torcida do Vasco, não vai ter setor oeste com torcida do Vasco, nem leste superior e inferior. E nem setor sul. Vai ser torcida única pro Flamengo. Porque se vocês podem jogar na casa de vocês com torcida única, no Maracanã a gente não pode, que quem paga é o Flamengo, aí a gente não pode jogar com torcida única. A gente vai jogar com torcida única sim. Bom, e hoje nós tivemos o posicionamento do Flamengo nessa terça-feira, dia 1º de abril, em relação a esse posicionamento, né, do Pedrinho, do Vasco querer que o jogo seja em São Januário. O Flamengo disse que aceita, sim, pode ser em São Januário, não tem problemas pro Flamengo, mas nós queremos que tenha torcida do Flamengo, não seja torcida única, seja torcida mista. Ó, eu vou ler aqui com vocês agora o posicionamento do Flamengo. Bom dia. Após as declarações do presidente do Vasco, Pedrinho, dizendo que quer levar o jogo contra o Flamengo para São Januário, mesmo que se tiver que ser com torcida única, eu apurei o posicionamento no bastidores do Fla. Revelou Vene, que continuou: condição exposta. A diretoria rubro-negra não é contra o jogo em São Januário, caso tenha segurança garantida pela PM. O Flamengo é totalmente contra o jogo com torcida única no futebol carioca. Finalizou. Gente, vou ser realista aqui com vocês agora. Vou ser realista mesmo, do meu ponto de vista. Eu sou uma torcedora apaixonada por clássico e eu prefiro que os clássicos sejam meio a meio. Porque eu acho que clássico raiz é isso. E outra, São Januário não tem capacidade pra isso. Não tem, mas você só tá falando isso porque é rival do Vasco. Cara, não é isso. São Januário realmente não tem capacidade pra isso. Vocês viram em 2017, quando o Flamengo tinha vencido o Vasco, em São Januário eles quebraram tudo. E outra, isso se repetiu. Quando o Luiz Araújo fez o segundo gol, encaminhando o Flamengo para a final do Carioca, os torcedores do Vasco
queriam invadir o Maracanã também. Tinha torcedor lá na grade tentando invadir o campo. Cara, imagina se o Flamengo vencer do Vasco, com certeza deve vencer em São Januário de novo. Eles vão quebrar São Januário, como sempre. Ai, mas a culpa é do Flamengo. Ai, não sei o que, o Flamengo fez por isso acontecer. Cara, São Januário não tem capacidade pra isso. Um estádio que não cabe nem 40 mil torcedores não tem capacidade pra isso. Ainda mais pra um clássico tão grande desse, maior clássico do Rio de Janeiro, né? Clássico dos milhões, isso se não for o maior do Brasil. Mas São Januário não tem capacidade para receber um clássico tão grande como esse. E sem contar que não tem segurança suficiente para isso, tá? Mas enfim, como eles querem que seja de São Januário, vai ser. Mas depois, se a multa for para vocês, ó, tô nem aí. E se lasque o Vasco. Mas não tem estrutura suficiente, na minha opinião. Agora vamos falar de quem? Mais esperado, Pedro, né? Que a gente quer tanto que ele volte aos gramados logo. Mas calma, gente, tá voltando. Esse mês, tá? O Pedro pode voltar aos gramados. Felipe Luiz disse que o Pedro reagiu muito bem mesmo, graças a Deus, aos tratamentos da lesão que ele sofreu ano passado, em setembro do ano passado. Então, assim, Pedro pode estar de volta nesse mês de abril. Temos uma possível data ou um jogo pra ele voltar aos gramados, já ser relacionado e tal. Eu vou dizer com calma aqui pra vocês. Bom, agora o Pedro está livre de qualquer lesão. O Pedro já está até treinando com o elenco do Flamengo. E com a comissão técnica, a gente já tem uma possível data, um jogo ali pro Pedro voltar. Nada confirmado, mas a gente pode ter esses jogos. Ou contra o Central Córdoba, que vai ser pela Libertadores, ou contra o Juventude pelo Brasileirão. Esses são os dois jogos que o Pedro pode realmente voltar a ser relacionado, a entrar em campo. Então, assim, cara, o Pedro vai ajudar muito o Flamengo, muito mesmo. Estamos aí em competições muito importantes. A gente sabe que ele vai fazer falta nessa quinta-feira, assim como o Gerson também vai fazer pela Libertadores. Mas, assim, só da gente saber que o Pedro tá voltando, bate uma felicidade absurda. Bom, mas caso o Pedro realmente volte nesses jogos, aí o retorno será gradual, ou seja, ele não vai entrar como titular direto, vai ficar no banco de reserva. Então, assim, é importante, gente, que ele já não entre uns 90 minutos do jogo sendo titular, não tem como, o cara tá voltando de uma lesão agora. Então, assim, vamos aos poucos, né? Só pelo fato de a gente já ter ele, gente, tá ótimo. Então, assim, o camisa 9 vai voltar. Vamos falar agora de Arrascaeta e Danilo, que o Arrascaeta também sofreu uma lesão, né? Não sei se vocês lembram. Vocês lembram, com certeza. Foi no jogo da seleção também que o Arrascaeta sofreu uma lesão. Gente, essa data FIFA sempre prejudica o Flamengo, né? Brincadeira. Mas vamos lá. Arrascaeta e Danilo estão em fase de tratamento ainda da lesão que eles sofreram. Mas eles hoje treinaram no campo, né, junto com o elenco. E eles estão se aproximando do retorno, né, para poder se recuperar 100%. E também a data prevista para eles voltarem é no jogo contra o Central Córdoba, que vai ser pela Libertadores, como eu falei para vocês. Porém, gente, nada confirmado, é só uma suposição ali, porque os caras realmente estão em fase de tratamento, já estão quase se recuperando, então temos essa previsão aí pro retorno deles. Vou ler aqui algumas informações diretamente do Coluna do Fla para vocês ficarem atentos. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, Danilo e Arrascaeta fizeram trabalhos em campo nesta terça-feira, dia 1º. No entanto, os jogadores participaram das atividades separadas do restante do elenco, que foca na preparação para o duelo da Libertadores. Sendo assim, Arrascaeta e Danilo não devem viajar com a delegação do Flamengo para o jogo contra o Deportivo, na Venezuela. A expectativa é que os dois atletas fiquem à disposição do técnico Felipe Luiz para a segunda rodada da Libertadores. Bom, gente, já temos aí um retorno praticamente do Arrascaeta e do Danilo, né? E do Pedro também. Então temos muitos retornos aí e retornos de peso, né? A gente sabe. Mas, gente, essas foram as notícias de hoje, né? A Libertadores cada vez se aproximando mais. Já é depois de amanhã, gente. Depois de amanhã já começa a guerra pro Flamengo pela Libertadores, a busca pelo Tetra. Vambora, Flamengo, não vamos bobear igual ano passado. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijo, saudações rubro-negras e pra próxima vez, meu gol.